Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho desses assuntos aqui. Sara Xavier, seja muito bem-vinda. Obrigada, Danilo. Prazer estar aqui. Vamos nessa. Vamos embora bater um papo muito legal sobre gestão, liderança, desenvolvimento pessoal. Mas para iniciar, me conta aí como começou a tua carreira, como tu escolheu essa área, de onde veio, teve um pensamento, uma construção, ou foi acontecendo isso? Algumas coisas foi planejado, né? Outras foram acontecendo mesmo. Eu comecei atuando assim que eu terminei a graduação de administração, lá em 2008. E aí fui para o Senai, fui lecionar no Senai, fiquei lá por uns 3 anos. Só voltei, eu digo voltei porque eu comecei a atuar em outras cidades. Na época tinha aquele programa, o Pronatec, e eu fui para Vitória de Santo Antão. Aí meu pai adoeceu e eu noivei. Aí eu digo, eu tenho que voltar para Santa Cruz, senão eu vou ficar em Vitória só dando aula. Mas foi uma época muito boa, foi no Senai que eu aprendi a dar aula. E aí começou minha carreira profissional aí, né? Nessa época de 2010, por aí. Após isso, CESAC, FADIRE, Unopar, MG7, todas dando aula em cursos profissionalizantes ou técnicos ou superiores. E nesse inteirinho estou até hoje, né? Então faz 16 anos que eu atuo em sala de aula e estou tentando pendurar as chuteiras, tentando deixar os pincéis da sala de aula. Mas em 2017 eu voltei para as consultorias, porque certo. Na época do Senai eu atuei também como consultora. Lá era 80% da minha carga horária em sala de aula e 20% já em consultoria nas empresas. E aí depois que eu saí do Senai, dei uma pausa, em 2017 eu voltei. Meus primeiros clientes foram a John Cunningham e atuei lá acho que uns 4 ou 5 anos como consultora, e de lá para cá um trabalho foi puxando o outro, um cliente foi apresentando a outro, e vem as atualizações, né? Fiz uma especialização em psicologia organizacional, que é minha área, né? Eu gosto muito dessa área humana, e minha primeira especialização foi de finanças, foi gestão de pessoas e finanças. Mas aí eu nem comento assim, falando hoje, porque não é minha área, não enche meus olhos. Eu gosto de atuar com pessoas e estou até hoje. Então houve essa transição. Hoje tu atua mais como consultora do que como professora. Como professora. E professora quer zerar realmente. E professora, eu estou com 5% de atuação lá na MG7, né? E estou nesse período aí de desmame com muita dor no coração, porque eu amo a sala de aula e amo a MG7. De lá também, da MG7, surgiram vários trabalhos, várias conexões, né? Inclusive com o Clésio, com vocês a gente se conheceu de lá, né? E assim, tem muitos frutos de lá, da MG7. Então, na época que tu atuava, era no Senai, que fazia parte de consultoria também, já lá era? Também, já no Senai. Só que lá era essa consultoria era pelo Senai. Pelo Senai. Tá, então você recebia, mas hoje a sua consultoria é particular. Então não existe vínculo com nenhuma instituição. Nenhuma, exato. Então hoje você vende o seu serviço assim, você empreende. Exato, eu empreendo. Certo. Sou MEI. Muito é MEI sem faturamento de MEI, viu? Eu vou dizer a vocês. Epa! Olha aí, meu amigo. Então, realmente, houve essa transição. Foi fácil? Como é que é gerenciar essa? Porque antes você tem uma instituição atrelada que ela precifica e depois é você que tem que precificar seu serviço. Exato. Como é que ficou essa mudança aí? Foi fácil fazer isso? Não foi simples assim, né? Eu comecei voltando para as consultorias, atuando para fazer entrevistas de emprego. Era só esse o serviço. É só para sentar, analisar os currículos e fazer a seleção lá. Exato. Então, as empresas que tinham essa dificuldade de fazer o processo seletivo completo, coletar os currículos, analisá-los, entrar em contato, marcar as entrevistas, fazer os testes escritos, práticos, toda essa dinâmica do processo, aí eu atuava.
né? Como hoje está muito difícil essa área, esse serviço, no sentido da escassez de mão de obra, eu atuo muito pouco nesse serviço que foi meu primeiro serviço. Hoje eu atuo muito mais dando suporte e acompanhando líderes, que são os donos das empresas ou os gerentes, pessoas que conduzem, né, as equipes. Então é com as lideranças, mas também tem um trabalho com o coletivo, com o geral. Tem também. Tu ouve todo mundo? Ouço todo mundo. Entendi. Quais as principais dificuldades quando a gente passa para a gestão de pessoas dentro da empresa? Eu percebo, do lado de cá, enfim, conversando com muitos empresários todos os dias, Sim. eu percebo que alguns são um pouco mais suscetíveis a esse tipo de assunto, eles querem até organizar, e tem outros que têm um bloqueio extremo em contratar um serviço como o seu, e a gente do lado de cá que faz as contas, porque é matemática, aqui é exato. Então, não tem muito o que. Só que, para que esses números cheguem aqui, existe vários fatores. Desde as vendas, gestão pessoal, várias coisas que eu tenho que resolver. Então, tudo isso reflete no caixa, no financeiro da empresa. Então, quando a gente senta para uma reunião, tem reunião que a gente faz aqui que a gente não fala nem disso aqui. Eu sei. É muito mais de outros assuntos, e a gente percebe que, tipo... Conduzindo, né? Orientando. Isso, orientando. Eu acho que você precisa de uma pessoa que vai orientar na gestão de pessoas, está tendo muito conflito, sua produção está indo por conta disso. A gente enxerga na fala e nos números. E eu percebo que tem muitos empresários ali que têm resistência. Tem. Para que isso? Para que eu vou gastar dinheiro para cuidar de um funcionário? Não, é a obrigação dele. Tu encontra muita resistência ainda? Muita. E assim, quando eles entendem um pouco mais o que é o trabalho, muitos vão resistir mais. Muitos dizem assim, eles não compreendem que é um processo infinito. É um trabalho sem fim, mesmo que depois eu não esteja lá. Mas que alguém da empresa vai ter que continuar acompanhando o time, avaliando, treinando, né, tirando de uma função para outra, utilizando a pessoa em outras habilidades que ela vai se identificar mais, que ela vai produzir mais, o desenvolvimento de carreira de cada um, né, que está na empresa. Mas alguns, e aí eu percebo que é uma resistência realmente por traumas pessoais, né? O dono da empresa, ele não tem generosidade, então quando ele vê que ele prometeu uma comissão e que o colaborador conseguiu aquela comissão, aí ele recua. Ele não quer continuar crescendo, se desenvolvendo, porque ele está vendo o crescimento do outro. E aí isso me quebra, né? Eu não consigo também atender empresas em que o dono, ele tem toda essa resistência, ele meio que se blinda assim, e não, a empresa é minha, o crescimento é meu, então é uma visão de egoísmo, né? E esse perfil, ele acha caro, o meu trabalho é caríssimo, não, e você vem fazer o quê? E quando eu saio de lá, eles querem que eu tenha mudado a pessoa completamente. Que o colaborador ele tenha passado por uma cabine de transformação quando eu fui lá. E não, é um trabalho de quê? De desenvolvimento. Então, num treinamento, eu apresento para a pessoa, isso é a postura adequada de um profissional, porque muitos não sabem. Né? Eles trazem os hábitos deles de casa e de outras empresas. Então, resistência a se submeter à hierarquia, resistência a ter uma comunicação coletiva, resistência à manutenção dos espaços limpos, banheiro, copa da empresa, se tem, o refeitório, sua própria máquina, seu equipamento de trabalho. Então, quando eu vou falar sobre postura profissional, eu falo sobre essas coisas. E aí o colaborador diz, poxa, então eu estou distante disso aí. Deixa eu entrar um pouquinho nos trilhos. Mas se a cultura da empresa é de desordem, se já está todo mundo deixando sujo... Um só não vai conseguir mudar essa... Isso engole o colaborador, né? Quando muitas vezes a liderança proposta pelo dono da empresa é um líder abusivo, porque às vezes pode ser um familiar, pode ser alguém que não tem uma certa desenvoltura para fazer uma reunião, para deixar claro as atividades. Então essa pessoa ela chega
impondo, né? Ou ela é muito firme, braba, arrochada ali para que as pessoas façam o que ela tá mandando. O cabresto ali querendo botar a pressão. Ou ela é amiga demais, se torna amiga da equipe e tanto um como o outro é prejudicial, sabe? Então é muito mais o dono da empresa. Eu acho que o teu trabalho, na maioria das vezes, é com eles. É com eles. Tem que bater muito assim na cabeça deles, mudar, porque eles têm que por estar mais que abertos. todos os colaboradores queiram, que se ele não quiser. O colaborador quer, beleza, toda mudança requer dor, é chato, eu nunca fiz. Mas quando vem alguém de fora e diz, ó, precisa organizar, dá certo, aí todo mundo enxerga e começa. E vai ser melhor, né? Só que se o dono da empresa não enxergar aquilo, zerou. Vai zerar. Então, eu só vou uma vez, ou só vou um mês. E vai... Aí diz, não, é muito caro, a gente vai estar gastando com isso não. E o que Sara disse, a gente já diz todo dia. Só que às vezes quando eu digo... eu vou utilizar uma metodologia, né? A psicologia por trás. Exatamente, tem a formação, vem a experiência com os ambientes de trabalho e às vezes ele chega seco, né? Ó, não, gente, você não sabe usar um computador, mas eu não lhe contratei para isso. Mas, poxa, não teve nenhum treinamento, né? O novato chega, ele chega verde e permanece verde durante um bom tempo. E aí a empresa diz, não, esse colaborador não funciona. Mas não funciona por quê? A pessoa tem as habilidades, só que a gente não está sabendo explorar. Esse trabalho consultivo, que é o que a gente faz, né? A gente faz do lado de cá, é uma coisa que não é tangível. Isso. É tipo, eu não consigo botar o cara na máquina e amanhã ele vai sair perfeito. Exato. Do mesmo jeito que a gente analisa os números, se a pessoa não dá informação, não cria um hábito de fazer isso, não tem resultado. E o cara vai dizer, é caro, não vale a pena, não vejo resultado. Só que não é resultado de um mês para o outro. Às vezes leva 3, 4, 6, um ano e meio, 2 anos. Perfeito. Não é? Para que ele vire a chave, né? Pelo fato de não ser tangível, a gente sofre muito. Eu percebo muito isso e eu acho que tu sofre muito também com essas cobranças. Tu foi, faz 3 meses que tu tá aqui dentro, eu já te paguei X reais e ninguém, né? É isso. Não tem isso? Tem. Eu pensei que era só exatamente. E aí, veja, mesmo na área de vocês, que é finanças, mas não é um resultado exato. Sim. Eu vou pegar o seu financeiro, vou organizar aqui e vou mudar a sua vida financeira. Não, vai depender de você entender o que eu estou lhe dizendo com esses dados, né? Comportamento. E é comportamento, né? Tudo roda e vai bater no comportamento das pessoas, dos donos da empresa. Mas do nosso lado de cá é complicado. Pronto, a gente falou um pouquinho do dono. E o colaborador, quando você chega na empresa, que junta todo mundo para fazer aquela reunião, lá vai o povo, lá vem mais uma pessoa que vai falar que eu tenho que fazer. Tem aqueles colaboradores que tem muita resistência também, né? Que também não ajuda no processo e por muitas vezes atrapalha o processo. Sim, e como tem. E aí, quando eu me reúno com a equipe, eu percebo o quanto já de cara o clima está bom, favorável ou não. Tem reuniões que eu começo que eu tento encerrar antes do planejado, do programado, porque naquela hora, naquele momento não vai fluir. Exemplo, quando a equipe está dividida, tem 2 grupos, e ali o treinamento seria motivacional, inteligência emocional, tratar de um tema importante e tal, mas eles estão assim, um com raiva do outro. Tá todo mundo bloqueado. Tá assim, todo mundo você bloqueado. Tá no seu quadrado e ninguém quer interagir com ninguém. Participa, ou participa só 1 ou 2, ou eles com raiva do dono ou do gerente. Aí, se essas partes estiverem participando do treinamento, todo mundo zera. Aí eu já percebo que o clima naquele momento tá pesado. Isso não quer dizer que a empresa seja uma empresa ruim, mas naquele dia os ânimos não estão para treinamento. A gente precisa entender o tempo certo, a hora certa e os elementos que vão compor aquele treinamento, senão ele não vai fluir, não vai dar frutos, né? E tem sim muitos colaboradores que estão ali, como a maioria, né, eu acredito, da nossa sociedade, estão ali por extrema necessidade, estão no ambiente de trabalho tão somente pela troca, né, do serviço, pelo salário, e estão insatisfeitos com a vida, com o salário, estão endividados, né, estão passando por problemas, porque todos estamos, né, numa sociedade que
o consumo está altíssimo, né? Sim, sim. Na nossa cidade hoje, o custo de vida é alto. E aí muitos deles não conseguem ter o básico, Pagar o básico, né? O básico. Uhum. Não conseguem ter o básico. Então, são muitas demandas, filhos, despesas, enfim, com o básico. E aí o cara tá lá, muitas vezes a gente vai falar sobre um tema e que aquilo não faz parte da realidade dele, faz parte de forma ali inconsciente, né? Porque todos temos emoções, Sim. todos temos as nossas funções, as nossas aptidões. Mas a realidade dele é dura demais, ele não tem nem tempo para falar o que é isso, burnout, saúde mental, eu não tenho tempo para isso, né? Ele pode estar passando por um momento de dificuldade, de ansiedade, de problemas, mas ele tem outros problemas que são para ele mais urgentes, né? Que talvez se ele se cuidasse, no mental ele conseguisse produzir mais, fazer uma renda extra de forma mais leve, mas não, o cara tá ali atolado em problemas e o que ele pega, ele gasta rapidamente com os vícios, porque os vícios vão ser a fuga, né, dessa vida que eu estou levando. Muito de problema, de tudo, Exato. Aí ele cria outros problemas e essas pessoas precisam ser vistas e acolhidas na empresa, né? Por isso que a NR traz essa visão hoje, né? A gente precisa entender com quem a gente está lidando e como socialmente já está conturbado, isso vai respingar onde? Onde as pessoas mais convivem, que é no trabalho, onde elas passam mais tempo. E aí identificar, né? É uma questão pessoal ou não? É de fato uma questão do trabalho? Quem está conduzindo está pressionando demais, está cobrando demais, está criando metas inalcançáveis, né? Porque tem isso hoje. Depois que passou a pandemia, as empresas não têm mais um período de alta. Todo dia é alta. Tem que bater meta todo dia. Depois de online, né? Depois de... Não é assim? Antes a gente tinha os períodos. Então, Santa Cruz, janeiro já mais de baixa, só tinha 1 ou 2 segmentos, né? Escola, outros segmentos que vendiam ali, moda praia, aí vem, aí São João. Aí todo mundo estava na alta temporada. Depois, de novo, aí fecha de setembro, vendia mais um pouquinho. E final de ano, agora não. O cara tem que bater meta, janeiro, fevereiro, março. A régua subiu, a alta temporada tá... Subiu sempre. Né? E aí, quem está à frente disso não tem essa percepção de que, poxa, meu produto, por mais que ele venda o ano todo, mas vai ter um mês que a gente talvez não bata a meta mesmo. E essa cobrança tem que ser diminuída, lógico, né? Porque as pessoas querem estabelecer a meta e... Se não bater, né? Quer punir, aí gera um desconforto na equipe, enfim, tu constrói alguma coisa do lado daí e as pessoas destroem, né? Exato. Então, quando o dono está com a mente aberta para essa mudança de mentalidade, a coisa funciona. Porque é uma mudança de mentalidade, de adaptação, né? Para que haja um crescimento saudável. Porque a maioria também desses donos resistentes, eles também estão doentes. Sim. Eles também estão necessitando de um olhar diferente. E para muitas equipes eu digo isso, tenham paciência com ele também, né? Se coloquem no lugar, muitas responsabilidades por trás, tem aí 30 famílias por trás, o cara tá levando, ele quem tá puxando a locomotiva, né? É fácil criticar quando a gente tá aqui, né, sendo carregado por alguém. Aí eu também trago essa visão porque os colaboradores muitas vezes dizem, fica só criticando também, né, apontando, e o dono da empresa tá lá, atolado, tem que dar conta, tem que comprar, tem que vender, tem que bater a meta, tem que fazer tudo, né? Tudo, exato. Tendo dito isso, então a gente pode dizer que eu não consigo ir para o meu trabalho e deixar meus problemas em casa, eu levo eles. Ou eu deixo eles e depois eu resolvo. Ou realmente isso não existe, deixar os problemas de casa em casa. Eu realmente vou com eles para o meu trabalho. Ótima pergunta. Antes a gente dizia, né, olha, pessoa, chegou no trabalho, esqueça quem você é e vá trabalhar, né, vá produzir.
Mas isso é uma máxima que hoje não cabe mais. E aí a minha visão é trabalhar a gestão das emoções. Por quê? Porque cada um de nós deixamos hoje para trás algum tipo de problema da Sim. rotina, né? Você tem que pegar seu filho, sua filha daqui a pouco e, poxa, o carro quebrou. E tinha um compromisso aqui com o horário comigo. Então, nesse sentido, quando eu amadureço e consigo gerir minhas emoções, ok, a gente consegue produzir aqui. E é um problema rotineiro ou algo que pode atrapalhar a nossa programação diária. Mas e se um de nós estiver com um parente na UTI? Né? Hoje. E foi hoje. Eu não consegui te avisar porque não estava previsto. Né? Ó, Danilo, tem uma pessoa na UTI. Eu não vou poder ficar na UTI. Eu estou voltando para casa, mas eu não vou conseguir produzir nessa hora que a gente marcou. Veja uma diferença. Né? E aí como é que eu não levo os meus problemas? Não tem como. Né? Eu deixei a esposa em casa e eu sei que quando eu voltar não vai ter almoço pronto, porque o gás secou e a gente tá zerado e ainda vou receber no final de semana, que é dia 30 e talvez só na segunda, ou só na terça, ou só na quarta. E aí, como é que a gente produz? Né? Então, assim, como é que eu desligo que eu sou um ser humano lá fora e que lá fora tá faltando gás? Que lá fora tem alguém meu na UTI. E eu venho e vou produzir da mesma forma. Aí eu preciso ter controle emocional, eu preciso trabalhar isso, ter essa gestão. E essa área é uma área que a gente não gere. Porque a gente acha que tem que gerir o dinheiro, que a gente tem que gerir a agenda, mas as emoções não. Então tem dias que a gente vai chegar quebrado, ou eu não lhe aviso nada e chego aqui. Aí tem um parente meu acamado. E eu chego aqui, vamos lá. Porque eu dou conta, eu sou forte. Aí daqui a pouco você faz uma pergunta pra mim que tocou numa emoção minha. Aí eu estouro. E tá ao vivo. Aí eu pá. Porque eu não consegui gerir e eu não consegui ver o meu limite. Poxa, eu não deveria ter vindo. Né? Eu deveria ter dito, Danilo, não dá. Né? E esse acha que dá conta é uma das coisas que mais pesa, né? A gente vai começando a se sobrecarregar. Eu dou conta, eu posso. E aí um mini fagulho ali vai fazer com que eu... Isso. Aí eu posso estourar com um cliente. Eu posso mandar um áudio para um cliente importante. De forma desordenada ali, porque eu não estou bem. Minhas emoções não estão ali controladas, minimamente controladas. Né? Eu não consigo perceber até onde eu controlo. Né? Isso é muito subjetivo, mas quando a gente se conhece, a gente tem minimamente, né? Hoje não de dá, fato, né? Eu não consigo. Né? E me perdoe e tal, mas hoje eu não vou ficar no ambiente de trabalho. E isso é mais difícil para alguém que é operacional. Veja, a gente marcou o quê? 1 hora e meia aqui. É mais fácil eu dizer, Danilo, de fato não dá. Mas imagine você 9 horas de trabalho e a empresa precisa de sua produtividade. E você é comprometido. E você não quer dizer que não vai, que não dá conta. Né? E você não pode. Às vezes o seu líder está dizendo, hoje é quarta, amanhã tem um monte de pedido para ser entregue e tu vai faltar. Né? Se o cara não tiver sofrido um acidente de arrancar a perna, não tem justificativa. Não tem justificativa. Não, exato. Venha. Não tem atestado, não tem atestado, venha. Entende? É isso. Só que aqui... Só que o cara tá destruído ali. E muitas vezes ele não tem a confiança no líder, porque o líder é um falador, um fofoqueiro. E aí ele não vai chegar e dizer, eu não tenho condições, porque um filho meu foi preso. Eu não tenho condições porque
eu tô com um parente assim, 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 com uma doença que é X doença. Ele não tem a confiança de dizer pro líder que ele está passando por uma dificuldade. Aí ele zera a comunicação e ele tem que vir. Porque se ele não diz por quê, e se ele diz por quê, o líder piora a situação, porque enche na empresa que o parente dele foi preso. Entende? Como isso complexo, afeta. né? E é complexo também, É muito né? complexo. Muito. Não é tão fácil assim, não. Quando eu vi essa atualização, né, da NR, há algum tempo atrás, poxa, agora a gente não vai mais para um ortopedista e ele vai dizer, você está com um problema na coluna porque a cadeira que você costura está ocasionando essa lesão, esse incômodo, essa doença ocupacional. Sim. Agora a gente vai para um âmbito que é um campo minado, que é a mente humana. E essas E vai cair no campo da subjetividade. Não é? Vai ficar subjetivo demais e vai ficar a cargo de quem essa interpretação? Entende? Porque vem um técnico, faz um questionário e eu respondo ali. E se naquele dia eu estava morrendo de raiva do meu líder? Contra o líder. Mas isso é verdade? Quantos mais atestam isso? E ela é importantíssima, a norma, porque se um só vai lá e derruba o líder no questionário, então foi 1%, 0,00. Mas se 50% apontou para o líder, tem alguma coisa. Né? Se o turnover está muito alto, tem alguma coisa. Então, esses dados vão apontar, de fato, para a sobrecarga, para a liderança abusiva, para a falta de autonomia. Então, a gente pode dizer que a empresa que hoje não se preocupar com essa psicologia organizacional vai sofrer. Vai. Porque já está sofrendo e esbarra mais uma vez na falta de mão de obra. Então, tem que cuidar dessas... Por mais que essas pedras preciosas que tenham lá, tem umas que estão dando tanto trabalho, né? Tem umas que eu queria botar para correr. Mas quando você pensa no cenário geral, não é melhor talvez eu organizar psicologia organizacional aqui dentro do seu trabalho. Não desperdiçar ninguém. Isso. Né? Porque eu sei Pela que se perder, acabou, né? Exato. Como é que eu vou repor? Por mais que seja ruim, trabalhoso, cuidar dessa pessoa, desprende dinheiro, tempo da empresa, porque quando você vai lá, você para a galera. Então você para a produção. Exato. Aí a pessoa diz, teu trabalho não tem resultado, tu atrapalhou minha produção e eu não tô vendo resultado. E eu ainda não estou vendo resultado. Mas não é isso, não é desse jeito. Porque tem que ter, de alguma forma, um resultado, mesmo sendo intangível. Sim. Né? A empresa precisa perceber uma segurança ali, um caminho mais claro que dê um entendimento de resultado. Né? Aí o resultado não vai ser 2 mais 2, 4. Mas existe um resultado. Eu parei a produção já por 6 meses em algumas horas. E eu vejo meu líder mais controlado emocionalmente, fazendo uma reunião mais produtiva, treinando de forma mais adequada. Aí vale a pena. Né? Se eu não vejo nenhum tipo de resultado e estou também parando a minha produtividade ali tangível, aí tem alguma coisa errada. Ou o serviço realmente não está dando resultado, porque muitas pessoas estão nessa área hoje, né? Muitas pessoas atuam na área que eu atuo hoje. E muitas delas vão ter muita experiência prática e pouco conhecimento, no sentido de nunca ter feito um curso superior, de nunca ter feito uma especialização, de não estudar constantemente, de não ler constantemente, de não se atualizar. Então essa pessoa tem uma vivência prática, mas ela pode, por não ter conhecimento, não ter fundamentos, ela pode criar uns caroços aí nesse bolo, né? No angu, ela dá uma desestruturada na equipe. Como também quem tem muito conhecimento, mas não sabe como é a realidade prática, também pode pecar. Querer chegar e dizer que Kotler mandou fazer assim no marketing e vamos trabalhar isso aqui. Mas aquilo conversa com a cultura da empresa, aquilo conversa com os objetivos que a empresa quer ter no marketing. Né? Então, às vezes eu chego com muito conteúdo
e pouca prática. E aí eu tenho que ir experimentando, fazendo testes. Não é que essa pessoa é como contratar a pessoa que nunca teve a experiência, né? Primeiro trabalho. Não é que essa pessoa não possa, mas ela tem que chegar e ir fazendo testes daquilo que ela sabe como estratégia, do que está lá no livro, que está no podcast que eu ouvi, né? Eu vou fazendo testes agora voltado para esse contexto. Essa empresa que tem 10 colaboradores, mas que não tem um regimento, não tem um ponto eletrônico e eles têm dificuldade com faltas, com atrasos. Né? Como é que eu adapto a essa realidade, tá entendendo? E aí, o equilíbrio sempre, né? E vai ter sempre alguém que tem mais prática do que a teoria, ou mais teoria do que a prática, mas buscar os dois elementos ali. Melhor dos dois mundos aí para... Exato. E pode dar errado. Vai ter hora que vai dar errado. Alguns testes vão dar errado. Por quê? Porque nem todo mundo vai estar preparado e tem essas questões que estão por trás, nos bastidores. Então, às vezes, o dono da empresa, com toda boa vontade, só que ele é ausente, ele não sabe como está o clima. Aí ele convida, né? Vamos fazer uma palestra sobre finanças pessoais lá na empresa. Aí chama, quando senta todo mundo, que ele dá as costas, porque ele está aqui no celular resolvendo as broncas dele. Aí um colaborador diz assim, sim, e quando a empresa não paga em dias? Aí vê, desconstrói tudo aquilo que estava na boa intenção do empresário e tal, mas os colaboradores estão tão inflamados naquele momento que ele não vai ter filtro, não vai surtir efeito nenhum. E não vai surtir efeito nenhum, vai puxar para outros viés ali, né? Aí vai dar errado. Tem alguma empresa, não precisa falar o nome da empresa não, tá? Não vou dizer não. Diga não. Mas assim, empresas que você passou, que você fez um trabalho e que você já saiu de lá, não faz mais o trabalho, e que você, por fora, ou conversa ainda com o dono da empresa e vê que o seu trabalho ainda continua sendo colocado em prática, que você vê resultado. Tem empresas também, se é que tem aquela que tu foi, que deixou tudo organizado e tu saiu e ela tá... E tem alguma empresa que tu nunca pisou nessa empresa, mas que tu identifica que de fora essa empresa, ela cuida do colaborador, cuida da saúde psicológica do colaborador, enfim, de tantas outras coisas. Sim. Tem? Sim, tem. Os três. Os três exemplos, né? As que eu já trabalhei e não atuo mais, né? Por conta de ter sido realmente trabalhos pontuais, né? Às vezes a empresa diz assim, eu queria organizar tal setor, ou fazer uma descrição de cargos, ou trazer uma experiência diferente para o meu colaborador de tal setor. Então, ali vai ser pontual. Certo. Né? E depois eu percebi que os donos ou os gerentes, os líderes ali continuaram. Vamos nessa pegada, isso dá certo, vamos treinar mais, vamos sempre estar inovando nessa área, qual é a necessidade do nosso pessoal. Então, nós temos X colaboradores que trabalham, que moram num bairro distante, e na empresa tem espaço para uma copa e para o colaborador ficar ali naquela 1 hora de descanso dele, para ele não ter que voltar, porque senão a gente vai perder também essa mão de obra. Ela não fica porque não tem transporte e ela não vai ficar se o custo com esse deslocamento morder muito o salário dela, né? Sim. E aí eu percebo que essas empresas continuam, né, inovando, criando esses espaços, trazendo o colaborador mais para perto, formalizando 100%, porque às vezes era formalizado, né, uma parte, mas não tudo. E agora está todo mundo assegurado, todo mundo, eu percebo. Outras empresas que eu não atendo mais, acho que não muitas, né, mas uma ou outra, que eu vi que desandou, porque a equipe mudou completamente. Mudou liderança, talvez, né, também. Né, isso, e não continuaram na mesma, né, no mesmo propósito de estar acompanhando as pessoas, de estar desenvolvendo, treinando, e deu errado. E dá errado mesmo quando não tem esse acompanhamento. E
Outras que a gente olha assim e admira, né? Como é bonita a empresa que consegue crescer junto. Então, o dono cresceu e não só de forma física, né? Saiu de uma garagem ou do fundo do quintal e foi para um galpão, mas não só em tamanho, não só em layout. No financeiro também, essa empresa, mas também na hora de pedir ajuda. Então eu vejo que muitas empresas dizem, eu não sei como gerir minhas finanças. Aí contrata uma consultoria, leva a sério, né? Porque em alguns momentos vocês devem dizer para eles, você gasta demais. É você mesmo que está, né? Talvez não seja o momento de abrir uma outra loja, olhando para as suas finanças, para o seu faturamento, né? Invista mais no digital e eles acatam aquilo, percebem que faz sentido, né? Não é só um movimento de parecer que eu cresci, não é só para provar para o mercado que eu cresci. Eu preciso, de fato, crescer saudável. Se eu tiver que ter 5 lojas, que sejam 5 lojas bem geridas, saudáveis, que as pessoas querem ir trabalhar lá, né? E aí eu percebo isso, que muitas empresas estão fazendo o dever de casa direitinho e eu sei do esforço que isso requer, né? De passar cada nota fiscal para vocês dizer, eu dou minha maior palmatória, esse mês gastei muito, mas vou recuar aqui, né? E na minha área também, tá fazendo minimamente uma entrevista, porque tem ambientes que fazem assim, tô precisando muito de gente, sabe, mandar aí um currículo para mim, aí já chama aquela pessoa, ou vai passando na rua, vem cá. Tá precisando de emprego, tô precisando aqui, isso. Joga a pessoa lá na função aí. Exato. E até bíblico, eu não sei agora exatamente qual o provérbio que diz, mas tem um provérbio que fala exatamente nisso, né? O tolo, ele chama qualquer um, né, para trabalhar ali para você, e isso está na cara que vai dar errado. Vai dar errado. Então, eu percebo sim que tem todos esses exemplos aí de empresas, e graças a Deus Santa Cruz está no caminho aí de buscar cada vez mais, né? A gente, eu não vou citar o nome de empresa, mas eu vou citar o nome de um aqui, que é conhecido da cidade, lógico, é a Rota do Mar. Eu não sei se tu já fez algum trabalho lá, mas é muito explícito nas redes sociais, eu acompanho eles, enfim, no Instagram, eu sei que o quanto eles cuidam dos colaboradores. Eu tenho pessoas que trabalham lá e eles falam muito bem do processo e a gente vê coerência, né? A gente vê que não é só no Instagram, que realmente aquilo que eles fazem lá reflete no dia a dia do colaborador. E você, conversando com pessoas que trabalham lá, você percebe que eles gostam de trabalhar lá, eles querem estar lá. E as pessoas dizem, poxa, porque a Rota do Mar é o sucesso que é, grande do jeito que é. Eu digo, não é só grande, é dentro, cuidar das pessoas. E se você pegar as maiores empresas do país hoje, os maiores empresários, todos eles cuidam muito bem do colaborador. E aqui em Santa Cruz, apesar de termos esse processo de organização, muitas empresas se organizando, mas tem muita gente que não está nem aí. E eu percebo que o cara não vai sair do lugar. Ou você gosta de gente, não é nem gosta, vamos lá, tem gente que diz é melhor lidar com animal do que com gente, né? Tem esse muito, mas assim, eu tenho que pelo menos entender, se eu tenho que me adaptar, contratar alguém, eu tenho que gerenciar, porque eu não vou crescer, eu posso até conviver, eu vou até crescer, tá, mas talvez esse povo vai estar tudo insatisfeito de um dia para outro, todo mundo vai me deixar e eu vou quebrar, vou fechar as portas. Mas eu observo que as empresas, as maiores, as mais bem-sucedidas, seja escritório, seja corporações, todos os segmentos, eles são o colaborador, realmente, a pessoa que está lá dentro, ela é cuidada, realmente, eu percebo isso. E para alguns que têm resistência, né, a esse tema, eles vão dizer assim, o povo hoje em dia acha que a pessoa tem que botar no colo, é um mimimi. Não é isso. Esse cuidado é um cuidado que não deixa você do jeito que você está, é cuidado de desenvolver. Então, Danilo pede demissão hoje de uma empresa como a Rota do Mar, ele sai diferente, ele sai completamente desenvolvido no sentido de aproveitou os treinamentos que foram dados, aproveitou as lideranças que passaram ali, aproveitou as oportunidades internas mesmo, a própria empresa dá oportunidades ali de crescimento interno. Então, é isso. Não é uma questão de
de cuidar das pessoas como uma ONG. Não, não é isso, não é filantropia, não é você se compadecer do problema de todos e querer resolver os problemas do mundo. Não, é você ter uma empresa e você ter a humildade de dizer assim, eu não sei tudo e eu não faço tudo. Se eu comprar, produzir e vender, eu não vou ter tempo mais para nada. Então eu preciso de alguém para me auxiliar nas compras, para me auxiliar na produção e para me auxiliar nas vendas. Porque senão eu não vou conseguir. Então ter a humildade de pedir ajuda, né? E contratar pessoas muito boas. Essa movimentação, ela também é feita a partir dessa cultura e desse marketing interno. Você vê que as empresas que se destacam nesses pontos, elas atraem as pessoas, né, vão lá, buscam no site a aba que tem, deixa seu currículo. Né? Eles querem trabalhar lá. O cara não precisa estar anunciando sempre uma vaga de emprego, porque sempre tem currículos lá de pessoas boas para eles contratarem. Exatamente, porque quando eu converso com você, você diz, ó, muito bom o ambiente, né? Tudo formal, tudo alinhado. Tem os dias de pressão. Na sexta eu vou de 4 horas para a loja, né? Tem os dias que a gente trabalha um pouco mais, mas recebe a hora extra, né? A gente consegue viver também, né? A gente trabalha, a gente vive, a gente aproveita todo e qualquer treinamento, todo e qualquer momento ali de confraternização, de palestras, né? E aí a gente percebe que há um ambiente diferente até para o próprio dono viver, né? Eu perguntei esses dias a um empreendedor, né? Você trabalharia para você se você não fosse o dono dessa empresa, né? Você gostaria de trabalhar nesse ambiente que você gera? Né? E é um pouco disso. Então, se o dono se sente bem, é um ambiente que chega, oi gente, bom dia, e aí, Dani Leite, teu time perdeu ontem, né? Tira uma brincadeira, consegue sorrir e depois vamos para a luta, vamos cobrar, vamos, né, aprender um pouco mais, mas se é um ambiente que nem o dono quer estar, e aí, né? Como é que se vive trabalhando num ambiente assim? Tu acha que a questão da informalidade, a gente tem muita gente formal, mas tem muita empresa informal, muito. Tem. Tu acha que essa informalidade impacta diretamente como o dono da empresa cobra esse colaborador? Porque, vamos lá, eu sou dono da empresa, mas eu tenho vocês aqui que não legalmente estão registrados, não tem nada, eu nunca fiz por ano, nunca nem perguntei a vocês. Então, quando eu chego para cobrar, o cara talvez não verbalize, mas ele vai dizer, poxa, o cara tá me exigindo isso, ele nunca nem pediu minha carteira para ser fechado, como assim? Sabe? Não impacta essa certeza. Cobrança, esse querer organizar a empresa, sem a empresa fazer minimamente a parte dela. Não tem nem como cobrar, né? É como querer matricular um filho que você ainda não registrou. Né? Então não existe benefício algum na informalidade. Né? Infelizmente, os tributos, os impostos no nosso país são realmente muito pesados. Mas se eu decido empreender, eu preciso estar preparado para isso também. Isso tem que estar dentro, né, de forma rápida. Porque quando trabalha eu e mais 4 da minha casa, da minha família, e todo mundo faz tudo, ok. Mas eu contratei uma pessoa, eu já consigo ser MEI. Eu vou crescendo, eu vou produzindo, eu vou entendendo um pouco mais, eu vou colocando ali no meu produto a taxinha de entrega, porque é um diferencial. Né? Eu vendo bolo de pote na cidade de Santa Cruz, mas eu não tenho nenhum ponto físico, então eu tenho que ir para o online, eu tenho que fazer um curso do online, eu tenho que contratar um profissional como o Felipe para fazer né, as fotos, o conteúdo e tal. E eu tenho que ter uma entrega, porque nem todo mundo vai ir lá na minha casa pegar o bolo de pote. Então, eu tenho que ter isso, tem que estar dentro dos meus custos. Eu não posso dizer para o meu cliente, olha, eu não faço a entrega. Não, mas você conhece um mototáxi, pode mandar aqui que eu pago.
O mototáxi, não conheço. Aí fica difícil, o cliente não compra. Uhum. O cliente vai lá embaixo resolver alguma coisa e compra um bolo de pote na padaria. Mas se eu quero atender um determinado público, eu tenho que entender que há uma necessidade, Uhum. né, de que eu chegue até ele. Não só na comunicação do marketing, mas no serviço que eu ofereço. Nós trabalhamos com pessoas, fazemos contas e ouvimos problemas todos os dias e tudo lá daí também, né? Muita gente desabafando. Quando a gente parte para a psicologia, realmente você... Como é que é essa área fora da atividade de consultor? O que é que tu faz para se desligar e dizer, poxa, eu tenho que dar um reset na minha mente, porque se na segunda-feira... Essa semana foi sobrecarregada, foi tanto BO. O que é que tu faz em casa? Tem hobby específico? Desliga o telefone, esquece. O que é que tu faz para se reconectar de novo e poder começar de novo? Porque a gente do lado de cá, a gente tá somando os nossos problemas e ouvindo um monte de outros. Por mais que os problemas não sejam nossos, mas a gente tem que arrumar uma direção e alguma coisa para essa pessoa minimamente resolver aquele BO. Como é que tu faz para desconectar tudo isso e recomeçar? Existe uma forma... Hoje, né, o melhor controle dessas emoções, terapia em dias e algumas válvulas realmente de escape, né, que vem aí do autoconhecimento, né? Hoje, o que é que me faz descansar? Então, louvor, oração, busca ali na palavra de Deus, porque essa área me ajudou muito sempre, né? E principalmente na época que eu tive o burnout. Eu já tive burnout há 3 anos atrás. E foi por um excesso mesmo, assim, de agenda. Eu trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo também. Tá, aquela empresa que me ligava, eu não tenho como parar a equipe durante o dia. Você pode vir à noite? Posso. Anota aí. E no sábado de manhã você trabalha? Trabalho. E é em Caruaru o treinamento, é no domingo. Você vem? Vou. Aí eu descobri que o trabalho tinha sido minha válvula de escape, porque eu estava gostando, o cliente estava me procurando, era uma oportunidade e eu enchi minha agenda. Até que passei aí uns 15 dias de insônia, pesada mesmo, e uma ansiedade, uma depressão já ali. E aí eu reconheci, né? Eu não consigo mais, eu vou pedir ajuda. Aí fui para o médico e para a psicóloga. Me cuidei ali durante um bom tempo com medicação para dormir, porque eu não conseguia mais dormir, né? Então eu gastei tudo mesmo. Burnout é você gastar tudo, todas as suas energias mesmo, até que o corpo diz, agora eu não consigo mais. E ele dá vários sinais, né? Antes que... Ele vai avisando, né? Ele vai avisando, porque exatamente como você falou, Danilo, a gente vai absorvendo também essas coisas do trabalho. E quando a gente só trabalha, a gente tá morrendo, né? Então a nossa vida... E aí, além disso, dessas questões espirituais que eu falei, também a questão da vida social, que zerou nessa época. Uhum. Eu não tinha mais contato algum, não tomava um café com um amigo, não com as amigas, não saía, não visitava mais alguém, não saía com minha filha, né? Tava muito estressada sempre em casa, não tenho tempo. Mas eu não sei fazer essa tarefa, pois eu também não sei. Se virem aí. Então a gente começa a falhar e todo o resto começa a desmoronar. Né? Não é só uma questão mental. Quando a nossa mente não vai bem, todo o resto vai ser comprometido. E aí até hoje eu tomo antidepressivos, já diminuindo, né? Já desmamando um pouco, mas tem que ter, né? Seja colaborador, seja empresário, você precisa colocar o trabalho no lugar do trabalho. Se ele estiver no lugar de outra coisa que é mais importante do que ele vai quebrar você. Mesmo que ele lhe dê fôlego financeiro, mesmo que você faça fortuna, vai dar errado. Mas vai dar errado. Vai dar errado. O dinheiro não é tudo, né? Não.
É bom, mas não é tudo, né? E não adianta eu ter muito dinheiro e eu não conseguir curtir isso aí, né? Tipo, aproveitar as regalias que esse dinheiro me dá, né? Conseguir viajar. Como é que eu vou viajar se eu não estou bem psicologicamente? Eu não vou nem aproveitar. Vou me estressar mais. Não descansava. Quando eu viajava, não descansava. Precisamente não desliga de jeito nenhum. Então, o corpo até descansou. Você ficou lá deitado na cama, olhando pro mar, mas a cabeça tá assim, ó. Né? Exatamente, exatamente. Aí a viagem se tornou cansativa porque esse momento tá... E foram, assim, acho que de 3 a 6 meses de trabalho intenso. Me pergunto quanto eu consegui investir. Nada. Zero. Esse dinheiro, desse período que eu trabalhei muito, eu não vi ele. Não vi esse dinheiro. Porque é justamente aí, né? É todos os sinais aí, Deus mostrando assim, ó, serviu de quê? Deu em nada, não foi? Você tem que voltar Só agora. adoeceu. Você foi no caminho errado aí, volte. Aí voltar é difícil, dói. Porque aí você vai ter que mudar de hábito. Você vai ter que ligar para os amigos que você tinha esquecido. Né? E aí, enquanto vítimas, a gente vai dizer assim, mas meus amigos também não ligam mais para mim, eu vou trabalhar. Não, em casa tá tudo ok, o armário tá cheio de comida, eu tenho que trabalhar para continuar mantendo. Não, vai ter sempre um vilão, né? Nessa história que você errou. O erro foi meu. Mas tinha vários vilões, até que a psicóloga disse assim, sim, mas você tá sem amiga e nos últimos dias, meses, você ligou para quem? Chamou quem? Você cultivou essa amizade, né? Qual sua parte foi feita? Você ligou e ninguém atendeu. Ou não, você não ligou para ninguém. Aí. Né? Mas é isso. Vamos lá, pensando em modelo de negócio, a gente vai caminhar pro final. Sim. Conversamos bastante, é uma coisa boa. Muitos assuntos, muitos insights bacanas aí para quem vai ouvir esse podcast. Como modelo de negócio, chega um teto para você que é consultora. Então, tipo, do lado de cá, a Clésio chegou no teto que ele também precisou contratar. Então, hoje existe uma equipe todinha por trás. Já existe essa dor que tu já está trabalhando. Poxa, eu preciso de alguém para minha equipe para começar a atender, porque senão eu vou bater no teto, eu já estou no teto e não consigo mais escalar, não consigo mais fazer dinheiro. E se a gente pensar isso como modelo de negócio, para a gente que é consultivo, a gente trabalha o nosso bem maior tempo. Então, é 24 horas para todo mundo. Então, eu tenho minha agenda, bater no teto, não consigo. Como é que eu faço para escalar isso? Tu tá já chegou nesse, ou está próximo desse teto aí, já está pensando em contratar. E como contratar? Como é que alguém vai fazer o que eu faço? A entrega, será que vai ser a mesma? Será que o dono da empresa vai ficar tão satisfeito quanto se fosse eu atendendo lá? E aí, como é que tá essa... Eu já tentei, Danilo. Há 1 ano, 2 anos, eu tentei. Pronto, depois dessa fase aí que eu adoeci, né? Pronto, eu vou transferir, delegar para algumas pessoas alguns serviços que eu faço. E como eu já tenho clientes, eu vou delegar. Né? Não deu certo. Aí, de novo, ano passado eu tentei novamente. Por quê? Porque é como se o meu trabalho ele fosse muito voltado para mim mesma. É como se a pessoa me contratasse. E disse, não, Sara, eu quero que você me dê o mesmo conselho que Danilo daria. Mas eu quero que você me dê essa consultoria, que você faça esse trabalho. Aí eu deleguei descrição de cargos, né? Criar POPs. Coisas mais técnicas. Coisas técnicas. As entrevistas com o roteiro já prontinho ali. E aí deu certo, porque eu convidei alguns amigos meus que são muito bons nessa área, são muito excelentes, muito competentes. Mas aí a empresa dizia, foi ótimo, gostei muito do trabalho, mas mês que vem você volte, porque aquilo está resolvido agora, mas a gente quer que você volte. Eu pensando que ia fluir, né? Mas você não gostou? Gostei. Mas a gente quer que você volte para você conversar com fulano, porque quando você fala, fulano lhe ouve.
base isso. Então, no meu caso, é meio que eu tenho realmente um limite. Aí hoje, eu meio que limito ali e escolho, seleciono aquelas empresas que eu percebo que hoje tem a necessidade do que eu mais gosto de fazer. Entendi. Aí hoje eu atendo mais o serviço voltado para as lideranças, que é um treinamento contínuo ali com os líderes. Por quê? Porque a gente treina as equipes, cuida das equipes e os coitados dos líderes segura as pontas, faz o evento, né? Cuida de todo mundo, mas são pessoas que precisam sempre estar treinando comunicação, inteligência emocional, refazendo e validando ali os POPs, o dia a dia, os perfis. Muitos deles não têm essas habilidades de identificar, não, o fulano tem o perfil, né? Então, como é que eu coloco Danilo para a área de Felipe? Se Danilo tem até um pouco da habilidade ali, mas não gosta, né? Eu coloco um vendedor para um cargo onde ele vai ficar o dia inteiro numa sala fechada em frente a um computador. E ele gosta da comunicação, ele é um vendedor presencial. Então, mesmo que aquela pessoa fique ali por um tempo, né, pela necessidade, mas ela não é feliz ali e ela conseguiria produzir melhor em outro lugar. Aí a gente faz esse suporte todo e reuniões, né, alinhar muito bem. O dono da empresa precisa desenhar para o líder, que vai desenhar para o operacional. Quais são os valores da empresa, qual é a cultura, como é que o cliente precisa ser atendido. Então, muitas vezes o dono diz, abra a porta para o cliente, olhe no olho do cliente, né? Mas ele diz para quem? Diz para mim, como uma forma de reclamação, mas ele nunca disse. Ele nunca explicou que para o colaborador que ele tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Né? Ele tem essa dificuldade, ele acha que contratou um bom vendedor e esse vendedor vem com um currículo que passou ali por 2 grandes empresas num longo período naquela função. Mas era outra empresa, não era a minha outra empresa. Cultura, era outro, enfim. Eu que preciso dizer, você vai ter que vir com tal farda e não venha com um sapato neon, porque meu cliente é formal. Não venha com a camiseta, porque você não vai para a praia. Né? Mesmo que aqui o ambiente é muito quente, então você pode vir com a farda e vir com um short, mas não é um short de praia, é um short de trabalho. Eles não falam esse tipo de coisa, mas é o básico. Cobra como se fosse, como se tivesse dito. Fosse uma lei, tivesse lá escrito. Como se fosse a lei, tivesse escrito e todo mundo já estivesse sabendo. E não, a gente tem que chegar e dizer. É assim, eu quero que seja assim. Principalmente nesse âmbito comportamental, né, que é o que mais traz demissões depois. Sim. Então eu explico muito sobre a função. Danilo, liga essa televisão dessa forma, não liga o computador antes de ligar o estabilizador. Muitas vezes eu digo isso, né? Mas eu não digo, Danilo, Clésio reprova que você venha trabalhar embriagado. Clésio reprova que você não ofereça uma água. Né? Eu não explicito isso. Sim. Não deixo explícito que a nossa marca vende informação de qualidade, né? Que é intangível, mas que precisa ser verídica, não pode ser algo da nossa cabeça. Né? Então, falta comunicação. A grande parte dos problemas vem disso. Então, o teu foco hoje, realmente, por mais que tu queira delegar a parte técnica, mas tu tem que estar dentro da empresa e aí teu limite vai ser sempre esse, no caso. Para escalar teu negócio, realmente para... Eu não consigo. Enfim. E eu entendi, né, que é como se Deus dissesse assim, olha, agora é isso. É isso aqui que eu tenho e tá tudo bem. Não fique tentando escalar e arrumar muito dinheiro. E que vai comprometer também seu nome, ou pode comprometer a empresa, você delegar coisas que não são delegáveis. Ou sua saúde emocional de novo. Ou minha saúde emocional de novo, minha família. Só para a gente finalizar aqui, hoje tu já falou que seleciona as empresas, mas existe um porte de empresa a partir de tantos colaboradores, como é para que as pessoas que vão ouvir esse episódio, poxa,
faz sentido, pelo menos, eu sei que ela vai ter uma agenda grande aí, talvez eu fique na lista de espera, mas eu vou pelo menos entrar em contato para ver se um dia ela consegue me atender e as pessoas terem noção de que tipo de empresas e perfil tu tá atendendo hoje para as pessoas poder fazer teu pitch de venda aí, né? Sim. Eu tenho, digamos que 8 empresas, mais ou menos, umas 8 empresas que já tem mais de 2 anos comigo. E essas empresas, eu tenho um trabalho constante, frequente, de ir, no mínimo, 2 vezes na empresa por mês. Como são essas empresas? São empresas que têm por volta de 30, entre 20 e 40 ou 20 e 50 colaboradores. Essas empresas que eu atendo de forma regular. Mas eu também atendo de forma pontual, ou seja, um treinamento por mês, uma escuta por mês da liderança para orientar. Aí vem mais umas 10 empresas com uma visita mensal e essas empresas têm de 5 a 15 colaboradores. Essas que são mais, né? Aí umas 10, 12 empresas. Que é um trabalho mais pontual, uma vez no mês, vou lá, resolvo. Isso. E fico à disposição, a gente sempre está em contato pelo WhatsApp, né? De forma digital ali. Eu acompanho essas empresas também, mas de forma mais pontual. São empresas menores, né? Que me delegam ali coisas pontuais e, de fato, usam a consultoria e o treinamento de líderes. Entendi. Deixa um conselho aí para a gente caminhar para o final, para aquelas pessoas que estão finalizando uma graduação, seja em ADM, qualquer outra área, e querem se especializar no teu nicho hoje, e eu acho que tem muito mercado. Tem. Né? Porque já que é um serviço que é muito artesanal e você não dá conta e você se identifica muito, o dono se identifica muito com a sua persona lá, provavelmente vai se identificar com outras pessoas. Então, com certeza. Dá uma dica aí para quem quer começar, o que a pessoa precisa estudar minimamente para realmente e convide ela para vir para o mercado, porque tem demanda, né? Tem Dá demanda. para ganhar dinheiro. Tem demanda, tem muita demanda, tem muito mercado, principalmente na nossa cidade e no polo, né? Como um todo, nessa nossa região, Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Então, é uma área que tem muito campo a ser explorado, tem muitos serviços a serem ofertados, né? E aí, o que é que você precisa entender? Você precisa ter conhecimento, você precisa estar se atualizando, você precisa saber quem você quer atender, né? Porque quem sabe tudo e faz tudo não faz nada 100%. Então a gente tem uma visão de administração, uma visão de gestão, e entende um pouco de cada área, mas a gente precisa se identificar e ser muito bom, ter tipo um carro-chefe numa determinada área. Né? Eu não posso ser boa em produção, em RH, em marketing, em tudo, em finanças. Alguma dessas áreas aí eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de me atualizar. Imagine, eu ir para todas as áreas, mas sem poder ler e me inteirar totalmente da reforma tributária, por exemplo. Então eu vou pecar, né, na área ali do DP, na área das finanças, porque eu não tenho especialidade nessa área. Então você precisa ter esse pensamento e gostar de se relacionar com as pessoas, mesmo que sua área não seja na gestão de pessoas, mas você vai se relacionar com pessoas. Vocês trabalham com finanças, mas todo dia vocês recebem quem aqui? Não é o computador que vem andando, né? A informação já chegou, mas você vai ter que acolher uma pessoa que muitas vezes o problema dela não é tão somente o dinheiro, porque ela está faturando bem, né? A empresa está faturando bem, ou o colaborador já ganha bem, né? Tem colaboradores, inclusive líderes, que ganham aí bem, comparando-se a outras empresas, mas não tem gestão financeira, né? Gestão emocional. E aí vivem endividados, né? Compram uma moto hoje, nem terminou de pagar, amanhã já quer trocar a moto. Então, isso é um descontrole. Tenha uma boa gestão, se conheça, trabalhe o autoconhecimento, leia muito e esteja perto dos bons, né? De quem puxa você para um nível mais alto. Não
que essa pessoa esteja sempre lhe inferiorizando, né? Não é para você só andar com quem é nível mais alto. Isso vai de encontro à nossa vivência. Nós precisamos nos relacionar com todos, mas que você esteja sendo inspirado por quem realmente faz, tem resultado, executa e é generoso, né? Quer ver você melhor do que o que você está. E aí isso muda tudo, né? Quando a gente anda com alguém que come muito mal, a gente tende a ir por lugares que vai comer mal, né? Quando a gente anda com alguém que está se exercitando, em algum momento a gente vai se render. Aí, pelo menos fazer uma caminhada, porque a amizade, a companhia puxa. A mesma coisa são as empresas. Então, o Boticário, por muito tempo, e acredito que até hoje, não contrata alguém fora dos padrões, alguém que tem a aversão completa à maquiagem. Porque a primeira coisa que tem que fazer é se maquiar. Se maquiar. Assim, é bem apresentável, né? Não é assim? Então, assim, isso serve para todos os segmentos. A gente precisa atrair aquilo que a gente é, aquilo que a gente atende, aquilo que tem coerência com o que a gente, de fato, oferece ao mercado, né? E não perca tempo. Se mostre nas redes sociais, né? Esteja nas redes sociais já resolvendo. Mesmo que ninguém lhe contratou ainda, mas você aponta soluções para uma determinada área, certamente as pessoas vão começar a validar, né, um processo, as coisas não caem do céu. Não pense que Danilo chegou aqui hoje do nada e começou a trabalhar e começou a prestar serviço em consultoria financeira. Não é assim. É uma construção e a gente não tem que pegar carona com ninguém. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história e cada um tem seu espaço, né? Todos somos competentes naquilo que a gente se propõe a fazer bem. Né? Deus faz o impossível, Ele só faz a nossa parte. É verdade. Sara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica aqui meus agradecimentos em nome do escritório Lucena. E foi muito bom esse papo, tá? Muito obrigado. Obrigado também. Pessoal, ficamos por aqui com mais esse episódio. Espero que vocês aproveitem cada conversa aqui. Vejam o quanto é bom e necessário a gestão de pessoas dentro da sua empresa, do seu comércio, enfim, da sua confecção. Se possível, aí bate um papo com Sara, procura ela nas redes sociais, vai lá trocar uma ideia no Instagram com ela, quem sabe marca uma reunião para entender um pouquinho mais do trabalho dela, tá? Ficamos por aqui, curte e compartilha, manda esse episódio para alguém que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje e até o próximo episódio com mais um Lucena Cast. Valeu!